Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Coruja. Isso seria uma live, mas nem tudo é como a gente quer. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais extenso que o normal, porque nós vamos abordar alguns assuntos. Primeiro, a situação delicada do Cuiabá na primeira divisão não é o principal assunto, a pauta, ou que deveria ser pauta na mídia local ou na mídia que cobre o Cuiabá. A situação do time feminino do Cuiabá estancara uma situação ainda mais periclitante, uma situação pior do que a equipe profissional que está na primeira divisão. Apesar do título estadual, do sub-20 estadual acontecer nesse domingo, nem foi o que mais importante aconteceu pelos lados da Beira-Rio, ali do CT do Dourado. Mas nem só de Cuiabá vive esse canal, obviamente. Dentro do campo do futebol feminino, tivemos a definição, também do Cuiabá, a definição das equipes que se classificaram à próxima fase do estadual. Já de cara teremos Misto e Ação, a final do último campeonato estadual. Um jogo que teve um 3-2 espetacular do Misto na reta final para levar o título. Sim, um jogaço. É isso, galera. E do outro lado, se de um lado temos as duas maiores potências do futebol feminino se degradando por uma vaga na final, do outro nós temos a disputa no A3. Atlético Mato Grossense e Operário duelam para chegar à terceira divisão do futebol brasileiro. Futebol de Mato Grosso, nem tudo são maravilhas, mas tem muita coisa boa, e parabéns aos meninos do Dourado que foram campeões no domingo à noite, tarde e noite, no Campeonato Mato Grossense Sub-20, bicampeão e 6 vezes no total campeão Sub-20. Então é isso, então vamos para as pautas do vídeo. Eu tinha até separado aqui a tabela do campeonato feminino. Eu vou pegar aqui os resultados certinhos, porque tivemos umas pauladas, né? Tivemos umas pauladas ali nos jogos dessa terceira rodada. E assim, como eu já antecipei nesse prelúdio inicial, nessa entrada aí que eu fiz, nós já tivemos Misto e Ação definido, que é um jogo, já vou até abrir a tabela aqui, que vai ocorrer no próximo sábado, com transmissão do canal que mais cresce no futebol mato-grossense, que é conhecido como Na Coruja, né? Então no domingo tivemos o Santa Cruz tomando 11 do Atlético Mato-Grossense, já classificado o Atlético. O Operário venceu 1-0 ao Cuiabá, vamos falar mais desse jogo. O Ação atropelou o Cacerense, 2-0, e o Misto bateu o Juara por 4-0. O Ação e o Operário já estavam praticamente classificados, e o Misto também, porque o Cuiabá, que já estava fragilizado no jogo do Cacerense pro jogo do Misto e toma uma virada no final do jogo e perde a partida para o principal rival, já chegava mais abalado ainda, com menos peças. A gente já sabia que teria menos peças, um elenco muito enxuto pro jogo com o Operário, então já era difícil antes da bola rolar. Quando a bola rolou, ficou escancarado. O Cuiabá entrou faltando 3 jogadoras, entrou com 8 jogadoras para essa partida e tomou 1-0 com menos de 30 segundos. As jogadoras saem, voltam, vão se lesionando durante a partida, porque estão jogando jogadoras a menos contra a melhor equipe do campeonato, e acabam perdendo por falta de jogadores em campo. O Operário é classificado. A situação do Cuiabá é triste e não pode acontecer. A gente tem uma matéria lá no Instagram do Na Coruja, falando mais sobre isso, contando o que eu apurei, eu e a nossa equipe no geral apurou. Eu não assinei porque é uma postagem do Instagram, mas foi uma matéria que eu escrevi, procurei algumas jogadoras,
Procurei o clube, não obtive resposta ainda, né? Enquanto estou gravando esse vídeo, se receber uma outra resposta, eu vou trazer a público. Mas a situação é essa. Triste. Todo o apoio, o canal Na Coruja está sempre aberto para vocês, meninas. Para aquele que foi lesado no futebol do estado, já vi a oportunidade para falar para pessoas que me procuraram e disseram que não estavam, que foram prejudicadas ou queriam uma voz, e o canal Na Coruja, se ter tudo possível, está aberto para vocês. Se vocês quiserem conversar com a gente, contar ao seu lado, o canal Na Coruja está aberto. Do lado de lá, o Atlético, como eu disse, já para finalizar no misto, vai ser 4-0, selou a vaga. O Cuiabá precisaria vencer e tirar a diferença para o Operário, sem time, então basicamente foi isso. O Ação, cara, o Ação é o favorito ao torneio e atropelou nessa última rodada, meteu 14, entendeu? Pegou um Cacerense que já tinha tomado 17 gols até então, né? Tinha tomado uma sapatada, tinha tomado 15 do Atlético, né? Até venceu o Santa Cruz por 3-2 no jogo em Barra, mas era bem difícil mesmo esse jogo. Então teremos, como eu disse no início, esse confronto definido. E Atlético, não eu vou falar muito de Ação misto, porque nós vamos transmitir esse jogo. Atlético e Operário ainda não sei, vou ter que confirmar com o meu trabalho. Vocês vão me liberar para transmitir esse jogo, porque o jogo aí, a porrada vai ser em outra instituição. A Federação Mato Grossense não pode marcar um jogo como esse num sábado, numa sexta-feira à noite. E não é uma sexta-feira à noite de um horário que dê para você ir. É uma sexta-feira à noite que não dá para ir. É uma sexta-feira à noite, 6 da tarde. No Dutra, no centro da capital. Não, no centro, no meio do centro. Certo? O Dutra já é um local fácil de acessar. Mas o trânsito, né, ali na região do Porto, atrapalha um pouco. Então, marcar esse jogo às 6 da tarde, não só sexta-feira, foi uma piada de mau gosto. E Federação Mato Grossense, no qual eu respeito muito o trabalho do Aaron Dash, que é um grande gestor, mas nessa reta final tem algumas coisas que têm me desagradado. Entre elas, são isso. Ano passado já não tivemos aquela estrutura para receber o prêmio que a gente teve, nos outros torneios não tivemos. Na FMF, por exemplo, não tivemos no feminino, e agora não tivemos no Mato Grossense Sub-20. E não devemos ser no feminino, não devemos ser na própria federação. Assim, não dá. E as medalhas estavam numa mesa de bar. Garçom aqui nessa mesa de bar. Ontem, no jogo do Sub-20. Que não teve transmissão também, ninguém ligou. Eu não fui atrás desse jogo. Eu esperava que o Cuiabá fosse transmitir, então eu acabei não indo atrás. E depois, quando o Cuiabá se pronunciou dizendo que não ia transmitir o jogo, estava muito em cima para fazer a transmissão da partida também. Até conversei com os pais de jogadores que me procuraram no Instagram, no canal e no meu pessoal. Então, o Mato Grossense feminino está definido. É isso. Quem passar de Atlético e Operário vai jogar o A3 ano que vem. E que felicidade ver o futebol de Mato Grosso com 3 representantes do futebol feminino. E é isso. Sobre o Cuiabá, eu vou fazer um vídeo só sobre o Cuiabá feminino. Vamos falar do masculino agora. Vamos falar do Sub-20. A campanha das duas equipes até a final era algo extraordinário. O Cuiabá chegava com 9 vitórias e 1 empate e 1 derrota. O Dom Bosco chegava com 5 vitórias e 5 empates, invicto. E termina o campeonato com apenas uma derrota. A derrota por 2-0 na final do campeonato Mato Grossense Sub-20. E aí, torcedor do Dom Bosco, só resta o torcedor do Dom Bosco estar muito feliz pela campanha que o Dom Bosco fez. Marcelo e Rafinha fizeram os gols do título do Dourado no estádio Edito Souza em Vargem Grande. O Dom Bosco vai comemorar os 100 anos na Série B. E o torcedor está muito magoado por ele, que aconteceu no campo no Mato Grossense. Mas se isso consola, o janeiro do Dom Bosquino, o janeiro dos 100 anos do Dom Bosquino, vai ter Dom Bosco. E se, cara, podia acontecer no mesmo dia do aniversário a estreia do Dom Bosco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Seria lindo.
Então, o torcedor do Dom Bosco não vai estar na Série A do Mato Grossense. Vamos brigar para subir, porque o Dom Bosco, o lugar do Dom Bosco é na Série A do futebol Mato Grossense e muito além disso, assim como o lugar do Misto, assim como o lugar do Sorriso, assim como o lugar do Operário, assim como o lugar do Tacerense, assim como o lugar do Sinop, que são gigantes do nosso estado, está na primeira divisão. Esqueci de Aurélio, perdão, né? Mas é isso, eu só falei de equipes tradicionais, as outras já estão lá, né? Eu falei, você tem Misto e Operário, que são os maiores times do estado, né? Ao lado do Dom Bosco do Cuiabá, em títulos, em representatividade, já estão na Série A, tirando o Dom Bosco vai fazer campanha para voltar. E é legal, é feliz. Então, Copinha 2024, 2025 pro Dom Bosco, pro Azulão. O Cuiabá, uma campanha irretocável. O Cuiabá ainda foi perdendo peças pro elenco principal, mas termina com 10 vitórias, um empate e uma derrota. Então a derrota foi para um fortíssimo Academia, que se deu mal de pegar o Cuiabá, mas se não tivesse, talvez, ao lado do Dom Bosco, fosse uma das equipes mais preparadas ali com o Nova Mutum, o Verdense, os 4 estavam bem. Quem o Cuiabá pegasse daria trabalho, o Dom Bosco deu trabalho para o Cuiabá, sim. Professor, eu estou coçando, galera, essa poeira, voltou a poeira das queimadas. Eu moro numa região próxima da chácara, então é isso, de chácara, então é isso. O Cuiabá perdeu por Grêmio. E se você for ver a transmissão do Nacoruja, o Nacoruja agora transmite jogos da Arena com narração. Ontem, no sábado, só tinha eu. A nossa comentarista não conseguiu ir. A Bia estava doente e a outra comentarista não pôde ir. Então, fui só eu, maluco. E meu pai falou que estava igual o Fábio Azevedo do Fanático Vascaíno. Que feio. Gol dos caras, gol deles, né? Mas é difícil, né? É difícil. E falando nisso, né? Deixe seu like se não deixou ainda. Se tem um canal, ajuda o canal a crescer. Ajuda bastante. A gente tá isso aqui, ó, de bater a marca para ter clube de membros e inscritos e conseguir sortear uma camisa do seu time do coração entrevistado para você. Então, é uma promessa nossa. Nós vamos sortear entre os inscritos essa camiseta. Voltando, o Cuiabá foi dominado pela estratégia do Renato Portaluppi, não pelo time do Grêmio. O Grêmio veio para tentar uma espetada, meter a bola no gol e segurar o jogo. Consegue, faz 1-0 no chute do Bright White, no rebote do defesaça do Walter. O Nunes faz 1-0 pro Grêmio no início do jogo. O Cuiabá, aí, se repete. Essa é a forma que eu vou dizer. Um roteiro que a gente viu bastante na temporada, que é um Cuiabá tomando um gol, tendo que ir para cima, tentando criar chances, sofrendo na criação, e consegue um gol. O Cuiabá consegue um gol, empata o jogo, pare um porco espinho para fazer um gol. Um gol contra do próprio Bright White, que estreava no Grêmio. Vai ter azar assim, né, Cuiabá? Thiago Silva estreia no Cuiabá. Bright White estreia no Cuiabá. Lionel Messi vai jogar no Atlético Goianiense e vai estrear contra o Cuiabá. Bom, Zidane vai vir da aposentadoria e vai estrear contra o Cuiabá. Maluco. Estava fazendo que os caras no estádio estavam malucos. E é isso. E o Cuiabá faz um gol e toma um gol muito rápido. E aí, o barraco desabou. A música já disse. O Cuiabá não conseguiu parar o Grêmio na jogada do... Ele tem até um nome diferente do jogador, acho que é. Vou lembrar o nome dele durante o vídeo. Ele faz uma jogadaça ali para 3. Olha, ele passa pelo Matheus Alexandre, pelo Lucas Mineiro, pelo Bruno Alves e toca pro Bright White fazer o segundo gol. E aí, irmão, acabou o jogo. Aí o Petit faz mudanças e o Cuiabá atola no Grêmio, não consegue, ainda toma o terceiro gol com requintes de crueldade. 3-1 Grêmio, Cuiabá vice-lanterna, 17 pontos em 20 jogos, 2 jogos a menos por fazer contra Juventude e Vasco. É meio óbvio falar que estou jogando mais que o Cuiabá, mas é difícil. O jogo com Juventude, para mim, é mais difícil que o jogo com o Vasco, porque o jogo com Juventude é na Arena, que o Cuiabá tem se complicado bastante.
Cuiabá vai ter pela frente Palmeiras e Atlético Mineiro e Palmeiras. 2 jogos fora de casa. Para tentar recuperar diante de um Atlético poupando pelo meio dos jogos da Copa Libertadores e talvez um Palmeiras se recuperando de uma classificação ou não, ou poupando peças do jogo da Libertadores. É mais ou menos esse desenho. Encerra o mês de agosto contra o Criciúma, lá no dia 31, os próximos 3 sábados tem jogos do Cuiabá. A situação é complicada. E aí, os 28 milhões de lucro em venda de jogadores ficam à parte, porque o elenco não tem opções. Petit entrou com Max, Fernando Sobral e Lucas Mineiro no meio de campo. O Max não desempenhou, o Sobral não jogou bem. Para mim, o único que se salva na criação ainda é o Lucas Mineiro, mas toma um drible humilhante no segundo gol do Grêmio. O Cuiabá precisa reforçar. Os pontas, não importa, parece ser 6 por meia dúzia. Não importa quem entra ou quem saia, é aquela máxima que o senhor Cuiabá vai saber muito bem. Quando jogava o Jefferson, a gente teria o Elton. Quando jogava o Elton, a gente teria o Jefferson. Ninguém teve o Papagaio, mas ele estava lá na terceira opção. Não importa, a gente vai deixar quem tá lá porque nenhum deles tem desempenhado. Nem André, nem Derek, nem Cleison, nem Cafu. Se joguei, talvez nem lembre, mas não está desempenhando. Agora que o filme do Mato Grosso Sub-20, já dá para pensar em algumas opções da base, para tentar, talvez, ganhar posições nesse time do Cuiabá. Ainda tem o Brasileirão Sub-20, né? Que ainda está acabando caminhando. Não, o Cuiabá também deu uma derretida e já não está na zona de classificação. A última vez que eu olhei também, já não estava mais na zona de classificação. Então, assim, a situação começa a ficar delicada pro Cuiabá. Delicada. A gente está na 22ª rodada. Mesmo por 2 jogos a menos, a gente vai ficar por bastante tempo. Provável que vai ficar com jogos a menos por um tempo. Primeiro fora tem jogos a menos, que é o Inter, tem 800 jogos a menos. Mas aí é uma crítica à CBF que já deveria ter tentado regularizar minimamente. Porque o Cuiabá está com 2 jogos a menos. Um é por causa do jogo da Copa do Brasil, a gente entende, o outro porque a CBF não considerou que os times passariam em segundo na fase da Sul-Americana e teriam jogos por fazer no meio de semana de Campeonato Brasileiro. Sim, é por isso que trabalho de jogos a menos. E esses 2 jogos a menos fazem falta, porque o Cuiabá é um time pequeno ainda, um time com menor tradição na Série A. E ficar tanto tempo numa vice-lanterna hoje, o Cuiabá dá 4 pontos de saída do rebaixamento. Complica ainda mais a situação do Dourado. Voltando, vai precisar se reforçar urgentemente para salvar a lavoura, né? É como o pessoal já costuma usar os agricultores falam, né? Salvar a lavoura, ela precisa salvar a lavoura. Precisa fazer produções pontuais, reforçar, principalmente trazer um cara que decide no meio de campo. Trazer um cara diferente, que no primeiro ano resolveu pra caramba, que foi o Cleison, mas que teve durante toda a temporada a companhia, desde que chegou pelo menos, a companhia de Rafael Gava, que é muito identificado com a torcida do Cuiabá, e PP. Sim, PP, que começou de primeiro volante, virou segundo, foi um dos pilares do Cuiabá na primeira temporada. E um primeiro volante que batia também, mas sabia jogar, que era o Camilo. Começou o Auremir e ele passou o bastão pro Camilo. Nesse momento, eu entendi a estratégia do Petit. Fechar a casinha e não sofrer. Mas o Cuiabá toma gols com 3 zagueiros que não estão desempenhando. No alto, o Cuiabá sucumbiu. E é foda. Porque eu achei, no início da temporada, que o único lugar do campo que o Cuiabá não ia sofrer era na zaga. Porque eu já tinha Marlon e Alain Pereira e trouxe Bruno Alves. Porra! Bruno Alves, irmão. Capitão do Grêmio, vice-campeão brasileiro, um dos campeões, um dos capitães do Grêmio. E o Cuiabá sofre. E aí? Qual é a justificativa? Valeu, galera? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber notificações. Espere, sexta e sábado são dias de muito futebol por aqui. Valeu, um abraço e até a próxima.